Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um dos melhores filmes que tem aí na face da Terra, que está completando 30 anos esse ano. Vamos falar sobre o Parque dos Dinossauros ou Jurassic Park. E você está nos dois faladores vintage. Canal, se você não inscreveu, corre, se inscreve agora, pega esse dedinho lindo e clica aqui em inscreva-se. Toca o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos, comenta conosco, é um dos seus clássicos, é um dos seus filmes preferidos, você gosta, não gostou? Você assistiu no cinema, não assistiu no cinema? Conta pra gente aqui a sua história com Jurassic Park. Bem, a gente vai contar brevemente a história, caso você tenha vivido numa caverna durante todo esse tempo e não saiba do que se trata desse filme, né? A gente está falando então de um ricaço que resolveu construir com base em engenharia genética um parque onde os dinossauros fossem vivos. E antes de abrir ele precisa testar para provar aos investidores que o parque funciona. E aí ele leva alguns cientistas, leva os netos e tem um funcionário lá que tá a fim de ficar rico porque o capitalismo é um sistema que explora o funcionário que recebe pouco e resolve se vingar do patrão e aí vai dar uma bosta do caramba. Se vingar mesmo ou ele só quer ganhar dinheiro? Não, ele quer ganhar dinheiro se vingando, porque ele quer roubar a tecnologia do parque para vender para outro. Entendeu? Entendi. É o capitalismo selvagem. Enfim, já deu pra perceber que é um vídeo com spoiler, né? Todos os vintage são com spoiler, então é isso. Mas a gente pode avisar. Spoiler! Isso. E tá tendo uma missa da igreja que a gente tá esperando desde as 3 da tarde pra ver se acaba e não acaba pra gente poder gravar. Eles já deram uma diminuída e já tá aumentando o volume. Missa sem fim. Bom, eu vi no cinema. E foi uma coisa que eu fiquei extasiada. Porque é o que eu falei, eu acho que é o tipo de filme que dificilmente alguém vai superar no sentido de trazer algo novo. Nem o Jurassic Park consegue se superar depois do primeiro. Ele acaba sendo variações do tema principal e cai em algumas armadilhas ruins e enfim. Mas o primeiro é incrível, é extasiante. Você vê no telão, por mais que você não esteja vendo ao vivo, a experiência de você ver aqueles seres, né, se comportando, interagindo entre si, interagindo com as pessoas, com a natureza, é algo inimaginável, porque grande parte da nossa vida a gente só viu dinossauros como feixes de ossinhos. Né? Feixe de ossinhos? Feixe de ossos. Não, de ossos, esqueletos. E uma coisa que a gente estava conversando quando estava assistindo de novo, né? Porque a gente assiste de novo os filmes para fazer o vintage, é que é incrível como toda cena do filme é uma cena marcante. Essa cena é uma cena marcante. Essa cena é uma cena... E essa cena aqui? É uma cena marcante. Você tem a cena das crianças com os Velociraptors na cozinha, a cena da garota com a gelatina tremendo na cozinha, a mulher correndo do Velociraptor, o Velociraptor caçando o caçador, a primeira vez que o Tiranossauro aparece, a primeira vez que eles veem o dinossauro, a abertura do filme que você não vê dinossauro nenhum, tu só vê o cara sendo puxado. Então... toda a cena do filme é uma cena marcante, é bizarro. O roteiro é muito bem escrito, muito bem amarrado, e diferente dos outros. Mas esse... eu acho que O Mundo Perdido, obviamente, nenhum se compara ao primeiro, né? Mas eu acho que O Mundo Perdido tem ali um bom valor. Eu acho que não é um filme ruim, eu acho que é um filme bem bacana de assistir. Eu tenho até vontade de assistir de novo. E eu acho que o 3, ele já cai muito. Eu acho que você vai se decepcionar. Mas o 3 ainda tem umas cenas muito boas. As cenas do Pterodáctilo do 3, por exemplo, são bem legais. O 4, o 5 e o 6, a gente esquece, mas aí, né? de novo, você se limitar ao filme. As cenas... Sim, é claro que o filme é sobre dinossauros. E claro, quanto mais eles trouxerem dinossauros, melhor. E é lógico que eles exploram isso. Mas a gente tá falando do primeiro. Vamos voltar aqui pro primeiro. O primeiro, então, eu acho que ele tem um roteiro maravilhoso. Ele é muito bem escrito, muito bem pensado. Os atores encaixam perfeitamente, tanto o elenco infantil quanto o elenco mais velho. Embora em alguns momentos ou outros se destoa a sensualidade do Jeff Goldblum, que é uma coisa que exala assim, de uma forma muito forte na tela, mas fora esses momentos, os personagens são ótimos. Todos eles muito carismáticos, marcantes, interessantes, com boas falas.
boa participação. E eu acho que ele consegue dosar também um equilíbrio entre a explicação de tudo aquilo que você está vivendo. Ele encontra bons efeitos narrativos para, de alguma forma, ser didático e te ensinar sobre os dinossauros. Porque, de novo, é o primeiro filme de todos. A gente antes só via isso nos livros, na história, no museu. Ele traz para o telão isso de uma forma muito didática, sem ficar no didatismo chato. E explora isso de uma forma muito bonita. A fotografia do filme é uma das mais bonitas do cinema. E tem muito a ver também com outra coisa que a gente falou, que você percebe logo de cara que é filmão, né? Quando as coisas estão acontecendo no filme, a escala do filme, a música do filme, tudo é muito filmão. Então mesmo que você assista em casa, você tem a sensação de estar assistindo um filmão. O áudio ajuda muito a bizarro. Isso. Não sei que tipo de áudio é esse, mas a gente reassistiu em casa e eu falei, cara, o áudio parece que é áudio de cinema em casa. Então o áudio ajuda muito. A trilha sonora, lembrando que sem estamos dúvida, falando de 93, né? sem dúvida nenhuma que a gente está falando de uma das melhores trilhas sonoras do cinema, né? Que é profundamente característica, marca o filme de uma forma muito legal e ele consegue destacar os momentos de tensão, de alegria, de deleite. Tem vários momentos que a música é puro deleite junto com as cenas de beleza plástica na fotografia, para você apreciar realmente a beleza do que seria esse mundo jurássico que a gente nunca pôde ver. E a música tema é uma das, como você falou, assim, não só a trilha sonora, mas a música tema do filme é muito marcante, né? Eu acho que qualquer pessoa que escute essa trilha sonora, essa música mais especificamente, ela não fica... Não remete ao filme. Não só remeter, mas fugir o termo, assim, a pessoa não fica insensível à música, ela vai causar alguma coisa em você. Você vai acompanhando esse sentido de aventura e de grandeza que essa música principal vai trazendo para você ao longo do filme, né? E aí, é John Williams, né? A parceria do John Williams com o Spielberg, que já aconteceu em vários filmes, e aí você vai ter vários filmes em que a trilha sonora é sensacional, e aí tá lá o John Williams nela, mas essa do Jurassic Park eu acho que ela consegue marcar muito bem o filme em si. Tem trilha sonora que é muito boa, que você lembra, mas que você fala, não, tem um filme tal, pô, e a trilha sonora daquele filme, a música tema do Jurassic Park é uma música que te remete a ela. Você consegue muito bem lembrar da música e depois de lembrar da música você lembrar do filme, não querendo desmerecer o filme claramente, né? Uhum. Eu acho que os efeitos especiais são excelentes. Eles já foram de 93, 30 anos atrás. Você, mesmo assistindo nos dias de hoje, numa TV 4K, você não vai ver grandes defeitos. Grande defeito não tem nenhum. Não, você não vai ver grande. Você não vai ver grandes defeitos. Você não vai ver. Na verdade, o filme. E ele é todo de. Grande parte das cenas grandiosas de dia, luz do sol brilhando, entendeu? E os dinossauros lá acontecendo, andando, convivendo com todo mundo. E ele dosa também muito a parte dramática com a parte de aventura, com as partes de correr, de fugir, de se esconder e de estar com medo. E as cenas, principalmente as cenas de apreensão. Então é um filme que te traz muitas emoções diferentes. É um carrossel de emoção. Carrossel, fica girando assim. Então, em algum momento você fica emocionado com a beleza, em outro momento você fica nervoso, você está apreensivo, ou você está desesperado, gritando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o dinossauro vai te pegar. E, então você tem muitas emoções num filme só. E é bizarro como você tem esse meu Deus, meu Deus, meu Deus, mesmo você já tendo visto o filme trocentas vezes. Assim, a cena do tiranossauro aparecendo, que é uma das poucas cenas noturnas em que você tem a chuva, ela não tá ali para disfarçar um tiranossauro mal feito. Ela tá ali para aumentar o clima de suspense, para aumentar a dificuldade de você conseguir enxergar o que está acontecendo. Ela faz parte da situação ali, não é só um artifício barato para esconder uma falha. E quando o tiranossauro aparece a primeira vez, parece que você está vendo ele pela primeira vez, não importa quantas vezes você já tenha visto o tiranossauro. Aquela cena que ele aparece a primeira vez causa um impacto, causa uma apreensão, como se você estivesse vendo aquilo pela primeira vez na vida. E assim, é uma aula de cinema.
praticamente aula de cinema, porque você tem ali todos os componentes para um sucesso, muito bem feitos, muito bem pensados e muito bem amarrados. A gente até falou isso, estava falando ainda há pouco sobre isso. O roteiro, ele te prepara para cada instante. Nesse momento, me lembra muito o cinema coreano ou séries coreanas, que fazem muito isso. Que é botar elementos numa cena que lá na frente você vai entender porque o cara falou aquilo. O Jurassic Park faz isso o tempo todo. Ele tá te dando ganchos, mas de alguma forma te preparando para uma compreensão maior e mais profunda do que vai acontecer dali a poucos instantes na cena. Por exemplo, você tem então no início do filme uma cena que parece só Gratuita. Uma bobeira, uma gratuita, para mostrar a dificuldade do personagem do Sam Neill em lidar com criança, em que ele fala que os Velociraptors atacam em bando. Então, enquanto você está vendo um, você acha que conseguiu pegar aquele e já tem outros dois do seu lado. Você acha que ele só está fazendo aquilo para assustar a criança. Uma hora depois, está o caçador indo caçar o Velociraptor, e o que acontece? Está ele mirando em uma, e quando ele vê, já tem outro do lado dele. Isso é cinema. Isso é cinema. Isso é cinema. E aí, e fica muito gostoso, porque faz com que você se sinta participante da cena. Engraçado, o fato de te antecipar algo que depois ali na frente vai acontecer, faz com que você vibre com a informação recebida. E me faz lembrar um pouquinho aquela coisa daquele sentimento infantil que a criança tem de adorar contar o que vai acontecer na cena seguinte. Quando crianças adoram repetir filmes e desenhos várias vezes. E uma das coisas que elas mais gostam de falar é ficar avisando pra você o que vai acontecer daqui a pouco. Dizendo, olha, eu sei o que vai acontecer tal coisa, viu? É aquilo ali que te falaram. Então, remete esse sentimento infantil. É um filme de nostalgia, né? Eu acho que, claro que a gente, quando assiste um filme antigo, a gente relembra o contexto que a gente estava vivendo naquela época, mas é um filme nostalgia em si. Ele, assisti-lo em si, é uma experiência de nostalgia. E que, de alguma forma, me faz sentir pena dos outros filmes, porque eles nunca conseguiram reproduzir a grandiosidade e o impacto. Eu acho que dificilmente você vai encontrar um filme que tenha o mesmo impacto de reproduzir alguma coisa que nunca foi vista antes. Afinal de contas, como eu falei, a gente só tinha visto dinossauro no esqueleto, não tinha visto os sons. Dessa maneira tão bem feita, né? Você tem outros filmes mais antigos que de alguma maneira vão tentar. Você tem até próprias versões do King Kong em que ele vai lutar contra dinossauros, mas. São dinossauros ou são seres? Aliás, remetem a dinossauros. Podem não ser dinossauros, mas remetem a dinossauros, né? Mas eu ia falar alguma coisa agora. Lembrei. E é curioso porque ao mesmo tempo que o filme é uma aventura, você fica com essa sensação de apreensão o tempo todo, né? O filme já começa um cara sendo devorado por um Velociraptor, não mostra, né? Você só vê os olhos do Velociraptor. Então assim, o filme já te prepara, ó. Se você der bobeira, você morre. E aí você vai ficar, então, depois que o couro come mesmo, o tempo todo preocupado com isso. Mas se você parar pra pensar, morte mesmo, a gente tem de 4 personagens. O do início do filme, e de mais 3, que eu não vou falar também, porque se por acaso você ainda não viu, né, e tá aqui mesmo com essa coisa de spoiler, né, você tem mais 3 mortes ali, você não tem outros personagens morrendo, mas a sensação de perigo você tá o tempo todo ali, né? Não, só de entrar não é um perigo, só de entrar ali. E uma outra coisa que eu acho interessante é que o filme vai falar sobre essa questão da arrogância do ser humano, né? A arrogância do endinheirado que acha que porque tem dinheiro é capaz de comprar tudo e controlar tudo e todos, né? Um parque de diversões, acho que um local desse tamanho, ele tem realmente uma grande preocupação com o controle. Afinal de contas, você vai colocar ali inúmeras pessoas para interagir, conviver, se relacionar com aqueles seres. E você tem ali dinossauros, né? E nesse ponto, o personagem sensual do Jeff Goldblum. Do Jeff, ele é muito bom no sentido de exatamente estar sempre também alertando sobre essa coisa. Ele fala uma frase que pra mim me marcou naquela época, que foi: a natureza sempre encontra um jeito. Né? Afinal de contas, foi assim que a gente chegou até aqui. O que é verdade, né? Sim, a gente chegou até aqui nisso. E isso, o magnata não conta com isso. E nem os cientistas que de alguma forma se deixaram seduzir pelo dinheiro, pela grana, pela oportunidade, sem dúvida nenhuma, de criar um parque. Porque o mais interessante da história não é um local de experiência, de estudo, de investigação. É um local para um parque. Né? Eu fico imaginando a Disney
com dinossauros. Não, mas o próprio Isso aí personagem do Jeff Goldblum, ele comenta em dado momento, quando ele fala assim, que o parque começa a dar problema, ele fala: o problema é que se o Piratas do Caribe der problema, ele não vai sair tentando devorar os turistas. Exatamente. Então você tem um controle. E no caso dos animais, é lógico que você tem, por exemplo, Animal Kingdom, que você tem animais selvagens lá, mas até a interação que a gente consegue ter, ou a visão que a gente consegue ter dele é bem distante e extremamente controlada da situação. Mas é uma coisa de doido. Então, o questionamento sobre esses limites, né, dessa nossa vaidade, arrogância que o capitalismo traz, de que, afinal de contas, se eu tenho dinheiro, se eu posso fazer, isso pode acontecer. Eu vou lá e faço, e isso vai acontecer. Outra coisa que eu queria dizer também é que o filme é baseado num livro de mesmo nome. Eu não sei até que ponto as histórias são semelhantes. E que o livro foi escrito depois que foi desenvolvida a técnica do PCR. Uma técnica de biologia molecular que você consegue amplificar o número de fragmentos de DNA a ponto de você conseguir identificá-lo em testes laboratoriais. Uau! O autor ficou tão maravilhado quando descobriu a ideia que ele escreveu o livro. Inclusive, o criador do PCR ganhou o Prêmio Nobel de Química, se não me falha a memória, pela descoberta. PCR esse que ficou muito famoso nos últimos anos porque ele foi usado bastante no combate ao Covid, desenvolvimento da vacina do Covid, mas que já está aí desde a década de 70, 80, eu acho. Museu da Agricultura. Acho que é isso, né? É isso, gente. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, se inscreve. Comenta conosco o que você acha de Jurassic Park. Comemora com a gente esses 30 anos. Nossa, passou muito rápido, né? Comenta aqui com a gente o que você acha, o que você não acha. O que você acha até das outras sequências. Você pode comentar também conosco se você curte ou se não curte as outras sequências. Afinal de contas, é filmão, é cinema, é vintage. Por isso que tá aqui. É isso aí. Então é isso, se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal. Estamos em todas as redes sociais como Dois Faladores e lá no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí. E escreve aqui nos comentários se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos do Vintage, que a gente está anotando. A gente nem sempre consegue publicar de acordo com os pedidos, mas a gente está anotando tudo e conforme vai dando a gente vai fazendo. Valeu, até a próxima. Universal Pictures presents... You feel that? Hold on to your butts. a Steven Spielberg film. Fences are failing all over the park. Yeah, that's nice. Gotta go. An adventure. Look out! No! I can't get Jurassic Park back online. 65 million years in the making.